Muito obrigada, Jordan, pelas informações importantes. Se você puder doar, gente, aproveite e doe sangue. A gente segue falando de saúde, mas a gente vai falar agora sobre o número de afastamentos no ambiente de trabalho por transtornos mentais que aumentou significativamente nos últimos anos aqui no Brasil. Sobre esse assunto, a gente vai conversar aqui no estúdio com Igor Melo, ele que é psicólogo. Muito boa tarde, bem-vindo à nossa programação. Muito boa tarde, Luciana. Uma boa tarde a todos. É um prazer imenso poder estar aqui, podendo falar com esse tema aqui com vocês. Um dado muito preocupante, né, Igor? O número de pessoas afastadas por transtornos mentais nos últimos 10 anos no Brasil. Geralmente, isso se dá por que motivos? O que tem mostrado nas pesquisas é que houve uma influência e um resultado crítico a respeito da pandemia que tivemos e, assim, os casos excessivos de trabalho e de questões de assédio moral que envolve e até mesmo sobre a sobrecarga e a responsabilidade que é tida sobre metas que tem nesses empregos e nesse trabalho. Muita gente fala que o mundo se dividiu em dois períodos, né? Antes e depois da pandemia. Depois da pandemia, esse boom de pessoas que sofreram com problemas psicológicos, mentais, cresceu bastante, como você bem colocou. Como é que a gente pode lidar com essa situação dentro do ambiente de trabalho? É importante entender como que as pessoas estão agindo e quais são os resultados que ela tem a respeito dessas metas que ela tem no trabalho. Então é importante separar, muitas das vezes, a situação de trabalho que ela tem no dia a dia e as questões pessoais que ela vive com as suas famílias, com os seus relacionamentos com as pessoas, né? Mensurando sempre a importância do cuidado que ela tem, né, sobre essa saúde mental a respeito do que ela está fazendo. Você me falou dos motivos, né, que acabam levando esses trabalhadores a se afastarem. Quais os cuidados que a gente precisa ter nesse ambiente de trabalho, Igor? É importante sempre buscar um ambiente que seja saudável, no sentido de ter bons relacionamentos, de criar virtudes em questões de educação e se comprometer efetivamente no sentido do trabalho, de buscar não misturar muitas situações a respeito do que é o objetivo que aquele ser humano vai para trabalhar, como a gente costuma dizer, deixar os problemas de lado no momento que for entrar naquela empresa e buscar fazer o melhor resultado em busca do trabalho que está sendo feito. A gente fala em transtornos mentais. Quais são os principais transtornos que tiram esses trabalhadores desse ambiente? De acordo com a pesquisa, né, mais de milhões de brasileiros, 500 mil, se eu não me engano, aproximadamente, está relacionado à ansiedade e à depressão. Uma questão que tem envolvido bastante hoje em dia, mas não está nesses dados, é a questão do burnout, né, que é o excesso de trabalho que vem causando também esses afastamentos. São muitas atividades para uma pessoa só, né? Aquele acúmulo de função também. Isso, nós somos bombardeados a todo tempo com informações, né? Às vezes informações mais relevantes e informações menos relevantes. Então, não desconsiderando o dia a dia, o cotidiano, a personalidade, as atribuições que aquela pessoa tem naquela vida, na vida dela, então a gente tem ansiedade, a gente costuma ter uma certa ansiedade a certos aspectos. A gente também fica triste por algum motivo, mas o importante é mensurar, é medir a que ponto está essa ansiedade e a que ponto está essa tristeza ou alegria a respeito desses sintomas. Aí eu te pergunto, como identificar, como eu posso notar que aquilo ali já está passando do limite? É quando, assim, quando se tem uma ansiedade, a gente pode utilizar ela a nosso favor, mas quando a gente perde o controle, está muito preocupado com o futuro, né? Com situações que ainda não aconteceram. Como eu falei, é natural sentir, mas quando passa esse ponto, a gente já não consegue desenvolver algo por estar muito preocupado com o que ainda não aconteceu. Quando a gente fala de tristeza ou depressão, é quando a gente se sente triste, normal, com alguma notícia, alguma situação, mas quando aquele entristecimento está mais agravante, a gente se isola, não fala com as pessoas, não desabafa, não busca um atendimento que seja condizente com aquela situação. Aí o que é que acontece? Essas pessoas chegam no limite, são afastadas. E aí, como é que é feito esse tratamento? É sempre importante entender em qual patamar, em qual situação está. Normalmente, se busca um psicólogo para poder estar tratando, acompanhando, né? Se um caso for um pouco mais grave, já vai se buscar um psiquiatra para poder também aplicar através de medicamento e associar os dois tipos de atendimento. Você falou em ansiedade. A ansiedade geralmente causa crises de pânico. O que é que acontece? Essas pessoas, elas
fazendo o tratamento, elas vão ficar livres desses transtornos ou podem acontecer reincidências, outros afastamentos? Como é que funciona Eu isso? costumo dizer que não vai deixar de sentir, mas ela vai aprender a lidar e a favorecer aquilo para ela, a utilizar aquilo ao seu favor, ao invés de te prejudicar de alguma maneira, até porque cada pessoa sente algo diferente, tem um certo tipo de sintomas diferentes um dos outros. A gente chegou num ponto de ser tão grave esse número de brasileiros afastados do ambiente de trabalho, que as empresas elas vão precisar agora criar políticas que analisem e trabalhem o psicológico dos funcionários dentro das empresas, que logo, logo vai ser colocado em prática isso daí. Qual a importância da gente ter esses profissionais dentro das empresas para identificar esse tipo de transtorno? Quando se tem esses afastamentos, há muitos prejuízos, né? Seja financeiro para a empresa, seja para as instituições públicas. Então, ela causa muito transtorno, além do afastamento daquela pessoa e daquela família dentro dessas instituições. Então, tendo essa atenção maior com essas pessoas, eles vão fazer políticas, inclusive empresariais, que vão proporcionar uma situação em que vai prevenir, então, e amenizar esse tipo de situação. Então, amenizando o prejuízo de diversas maneiras. Você tocou num ponto importante, prevenir. Então é possível prevenir a gente chegar nesse ponto máximo, extremo, né? Sim, entender melhor, escutar as pessoas. Normalmente a gente ainda está acostumado a falar que é preguiça, que a pessoa não gosta de trabalhar, ou então porque ela não quer, mas não é isso, é uma questão que é incontrolável da pessoa. Então, essa prevenção no sentido de que, será se eu tenho mesmo a necessidade? Eu costumo dizer que a gente não precisa esperar numa situação extrema, né, para poder buscar um acompanhamento. E quando sentir não entender aquilo, buscar orientações para poder ela entender e buscar uma melhora naquele sentido. Queria muito agradecer sua participação, muito obrigada. Muito obrigado, eu que agradeço.